E aí, gente, tudo bem? Então, chegamos ao nosso exercício de número 22 do nosso livro do IES, tudo bem? Está na página 90. Então, vamos embora. Letra A. 27 elevado a 1/3. Toda vez que a gente tem uma potência em forma de fração, significa o seguinte, que o meu denominador é o meu índice da raiz. E o meu numerador continua sendo o meu expoente. Perdão, continua sendo o meu expoente. Vamos aqui, vou abrir uma nova página. Então, a gente sabia que, até então, eu estava trabalhando desse tipo aqui, A elevado a B. O que significa A elevado a B? É A vezes A vezes A, B vezes. Né? Então, ou seja, isso aqui repetia B vezes. Então, quando agora eu tenho uma A dividido por B elevado a C, isso vai significar o quê? Esse meu C aqui é o meu denominador. Aqui. É o meu denominador. Se ele é o meu denominador, ele vai representar o índice da minha raiz que vai estar representando. E o meu B, que era o meu, que é agora o meu numerador, ele continua sendo da mesma maneira, ou seja, A elevado a B. Então, na verdade, agora eu passo a trabalhar com frações, né, da forma expoente, que na verdade eu estou trabalhando com raízes e o meu expoente da mesma maneira. Inclusive, eu tenho muitos alunos, né, que eles falam assim, olha, eu acho potenciação bem fácil, o meu problema é com radiciação. O problema não é radiciação, entendeu? O seu problema pode ser fração. E muitas das vezes a pessoa trava simplesmente porque ela vê uma fração, tudo bem? Ao longo desses muitos exercícios que a gente vem fazendo, você vai vendo que a fração ela vai se tornando cada vez mais natural. Você tem que praticar exercícios que tenham muita fração, tá bom? Normalmente, os concursos sempre caem exercícios em que envolvam frações, tudo bem? Então, ou seja, 27 elevado a 1/3 significa ou seja, eu estou trabalhando com a raiz cúbica de 27 elevado a 1. 27 elevado a 1 é o próprio 27. E nós sabemos que a nossa raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Bem, então, prossigamos então para a nossa letra B. A nossa letra B eu tenho 256 elevado a meio, ou seja, é a minha raiz quadrada de 256. E a minha raiz quadrada de 256 é 16. Em outros exercícios, se você já vem acompanhando a nossa playlist, eu já ensinei maneiras de você encontrar raiz quadrada, raiz cúbica de maneiras mais rápidas, tudo bem? Então, qualquer coisa, pode ir acompanhando a nossa playlist aí que você vai encontrar, tá bom? Na letra C, nós temos também 32 elevado a 1/5. Ou seja, eu estou trabalhando com a minha raiz quinta de 32 elevado a 1. E 32 elevado a 1 fatorado é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 e vezes 2, 32. Então, ou seja, o 2 vezes o 2, 5 vezes, é então a resposta, que é a minha raiz quinta. Então, aqui é a letra C, número 2. Então, a minha letra D é 0,36 elevado a meio. O que eu vou fazer? 0,36, se você percebeu aqui, ele tem duas casas depois da vírgula. Ou seja, eu posso escrever como 36 elevado a 100. E como se trata de meio, então, ou seja, é a raiz quadrada de 36 elevado a 100. E a raiz quadrada de 36 elevado a 100 é a raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 100 é 10, e eu posso deixar dessa forma mesmo, 6 sobre 10, ou eu posso colocar 0,6 também, não tem problema. Se você também quiser simplificar por 2 e deixar 3/5, né? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, também está correto. Então, ou seja, normalmente, né, essas aqui são as duas respostas que nós deixamos, né? Que é a fração reduzida ao máximo ou ela na forma de decimal. Né? Então, a nossa letra E é 100 elevado a menos meio. E agora, Renan? É uma fração negativa. O menos significa apenas que eu vou inverter a minha fração. Então, ou seja, quando eu tenho A elevado a menos 1, na verdade, isso aqui significa que é 1A.
Se eu tiver 2/3 elevado a menos 1, isso aqui significa que, na verdade, é 3/2. Ou seja, eu inverto a minha fração, tá vendo? O tempo todo. Então, ou seja, o sinal negativo de uma fração significa apenas que eu vou inverter um número, tá bom? E aquilo que eu já falei em outras aulas, não confunda inverso com oposto, tá bom? O oposto está ligado à soma, inverso está ligado à multiplicação. Então, dando prosseguimento, eu vou pegar o meu 100, que na verdade significa o quê? 1 elevado a 100. E como é meio, é o mesmo passo daqui de cima. Ou seja, eu já deixei esse menos meio como se fosse tá bom? Fosse uma fração positiva. Então, ou seja, agora eu já posso calcular a raiz quadrada de 1 sobre 100. E a mesma coisa aqui de cima, que é a raiz quadrada de 1, ou seja, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu tenho, na verdade, 1 sobre 10, que eu posso deixar o resultado desta maneira aqui também, ou eu posso colocar 0,1. Eu vou passar aqui para o lado de cá, vou traçar uma linha, só para eu não me precisar sobrescrever, tá bom? A minha letra F, então, é 8 elevado a 2/3. Ou seja, eu quero saber a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Repare uma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ou seja, aqui em cima é como se tivesse 1, e 1 vezes 2 é 2. Então, ou seja, eu poderia ter posto esse 2 aqui para dentro? Poderia. Só que 2 ao quadrado vai dar 16. E aí eu tenho que calcular a raiz cúbica de 16. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, não tem problema. O problema é que eu raciocino muito mais rápido com números menores. Então, ou seja, a raiz cúbica de 8, você sabe que é 2, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, é mais rápido você achar a raiz cúbica de 8 do que você ficar achando a raiz cúbica de 16. Então, ou seja, eu vou pegar o resultado da minha raiz cúbica, que é 2, e vou elevar ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é o 4. Então, ou seja, 4 vezes 4, né, se você fizer, perdão, aqui, né? Se você resolvesse da outra maneira, né, ou seja, você tivesse pego o 8 elevado ao quadrado, daria 64, né? E aí você acharia que 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Então, ou seja, dá um pouco mais de trabalho, porque você já vai começar a trabalhar com números um pouquinho maiores. Então, toda vez que acontecer esse negócio, tenta trabalhar com números menores, mas isso também é uma questão que depende da questão. Normalmente, isso aí dá certo, tá bom? Então, vamos então para a nossa letra G. 27 elevado a 2/3. Também a mesma coisa, ou seja, é a minha raiz cúbica de 27 ao quadrado. Olha só que coisa interessante. A minha raiz cúbica de 27, eu já calculei aqui, ó, na letra A, eu já sei que é 3. E 3 ao quadrado é 9. Viu? Poderia pegar 27 ao quadrado? Poderia, entendeu? Sem problema nenhum. E, por fim, a nossa letra H, que é 4 elevado a menos 3 sobre 2. Ou seja, é a mesma coisa que 1/4, a raiz quadrada de 1/4, e eu vou levar depois isso daqui tudo ao cubo. Bom, ficou rápido? A gente repete aqui. O menos significa que eu inverti meu número, tudo bem? Então, ou seja, esse menos aqui significa que eu transformei em 1/4. O meu denominador é o meu índice da raiz e o meu numerador é o meu expoente. Poderia estar aqui dentro, como eu vi aqui na G e na F? Poderia, mas eu prefiro trabalhar com ele do lado de fora. Você se sente à vontade de já trabalhar com o lado de dentro, também não tem problema. O importante é que o resultado a gente encontre o mesmo, tá bom? Se não teve algum erro no caminho. E a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2. E meio elevado ao cubo, 1 elevado ao cubo é o próprio 1, e 2 elevado ao cubo é 8. 1/8. Então, esse aqui foi o nosso exercício 22, um exercício bem tranquilo. Espero que você tenha gostado. Lembrando que qualquer dúvida pode procurar aqui no comentário, aqui embaixo, ou pode procurar a gente também lá no nosso grupo do Telegram. Tudo bem? Te vejo no próximo exercício. Forte abraço.